sempre foi o meu sonho, desde criança, ser da aeronáutica. Meu pai me influenciava também, me dava várias revistas, gibis, assistia filmes comigo. Eu era apaixonada e eu cresci com esse sonho. Quando eu terminei meu ensino médio, que eu fui fazer provas, é óbvio que eu fui para aeronáutica e eu fiz a prova e eu passei na prova. E bem quando eu passei na prova, eu era da igreja, e os meus pais também, e na minha igreja tinha um projeto de mocidade que nós íamos em outras cidades fazer projetos cristãos. E lá eu conheci um rapaz, a gente se olhou e tal, e foi aquela química, e a gente começou a conversar, viramos amigos e começamos a namorar, mesmo distância. E os meus pais adoraram o rapaz, ao ponto de conhecer a família um do outro, de estar junto. Eu lembro que teve uma época que eu voltei pra casa e eu tava sentindo uma dor muito forte, assim, na área da barriga. E quando a gente foi fazer os exames, descobri que eu tava com a minha apendicite estourando e eu ia ter que fazer a cirurgia. E a cirurgia ficou bem no dia, na época, que era a segunda fase da prova da aeronáutica que eu tinha que fazer, sabe? Então eu já tinha passado no processo seletivo e essa prova meio que já era a garantia de onde eu iria trabalhar, qual posto eu iria pegar. Então, se eu fizesse a cirurgia, eu não poderia ir na prova. E aquilo foi uma dor tremenda, alastrou assim o meu coração, sabe? Porque eu não sabia realmente o que fazer. Eu tentei entrar em contato, a gente tentou entrar em contato com o processo seletivo, mas infelizmente era impossível fazer com que eu fizesse ou a prova antes ou a prova depois. O pior é que depois da cirurgia, eu realmente já não poderia nem fazer parte da aeronáutica. Então, foi o meu sonho por água abaixo. Simplesmente, tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei, tudo que eu almejei desde criança estava sendo levado no ralo por conta de uma cirurgia. E isso começou a me trazer um sentimento depressivo. E quando eu percebi, eu realmente já estava com depressão. E estava tão forte que eu não estava conseguindo fazer nada, eu não estava conseguindo comer, eu não estava conseguindo conversar. E minha única felicidade era ligar pro meu namorado e contar com ele, falar com ele, sabe? Eu lembro que quando aconteceu isso, eu chorava muito e ele falou, vem pra cá. E o meu pai, na intenção de me fazer bem e não me ver na situação que eu tava, porque o meu pai também doeu muito nele, porque ele foi a pessoa que mais me influenciou desde o início. Ele pegou o carro, me colocou dentro e a gente foi até Minas, na cidade do meu namorado. Quando a gente chegou lá, ele tava tão estranho e ele sentou pra conversar comigo e com meu pai. E ele falou, olha, eu gosto muito de você e tal, mas não tá dando pra gente ter esse relacionamento à distância, eu tô começando a gostar de outra pessoa. Nossa, naquele momento, mais uma vez, uma dor alastrou no meu peito. Uma escuridão começou a me invadir, sabe? Um nó na minha garganta profundo. Ele não tinha que ficar comigo por dó. Ele não tinha que ficar comigo porque eu tava com depressão. Ele tinha mesmo que ser sincero. Mas, poxa, nossa, por quê? Né? Porque tudo que era pra ser meu, tudo que era bom, tudo que era meu sonho, realmente estava sendo levado. E eu era da igreja. E eu falava, mas eu tenho Deus no meu coração, não é possível. Depressão, será que depressão é falta de Deus? Será que não é? E eu comecei a me questionar. E aquilo foi muito ruim, e eu não conseguia mais fazer nada. E eu só conseguia chorar, eu só conseguia me isolar de tudo. Eu não conseguia focar em nada, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Até porque o que eu queria pra minha vida não deu certo. E naquele exato momento, eu não tinha cabeça pra pensar em outra coisa, sabe? E nem pensar em outro relacionamento. E minha vida tava parada, literalmente. E foi uma fase da minha vida que eu realmente queria me cortar pra ver se eu conseguia ver alguma coisa doendo, entendeu? E não sofrer tanto com aquilo. Mas eu sempre falei pros meus pais dos meus sentimentos. Eu contava pra eles o que estava acontecendo. E os meus pais identificavam que aquilo era depressão. E eu fui diagnosticada com depressão profunda. E aquilo foi um baque pros meus pais. E eles não sabiam o que fazer. Então, eles pensaram bem e decidiu que a gente iria sair do país. E eles decidiram que nós mudaríamos para a Bélgica. A gente tinha amigos da igreja lá e nós mudamos. E lá eu comecei a ter uma outra vida, uma outra visão. Mas independente do lugar que eu estivesse no mundo, a dor estava dentro de mim.
entendeu? Então, eu poderia correr pra qualquer lugar, que enquanto eu não batesse de frente comigo mesma e analisasse o que estava acontecendo comigo e tentasse me curar, eu não iria conseguir sair dali. E eu só consegui curar um pouco da minha depressão quando eu comecei a assistir vídeos na internet de várias pessoas que passavam por isso e decidi escrever a minha história. E ao escrever a minha história, eu olhei ela de fora, sabe? E aquilo foi um pouco bom. Eu confesso que às vezes eu entro nas redes sociais e eu vejo meu ex que assumiu o relacionamento com a garota e a depressão me assombra e fico me perguntando se será mesmo que eu tenho Deus no meu coração, sabe? Será que realmente faz sentido a minha vida? E isso dói muito, mas a única coisa que eu digo é que depressão é muito sério, depressão é muito pessoal e que a gente precisa se ajudar, porque eu ainda não encontrei uma cura pra mim. Oi, gente! Bom, essa história fala sobre depressão, óbvio, e no final das contas, gente, depressão é uma coisa muito pessoal, é muito íntima. Eu acredito que cada um tem um motivo de estar sentindo essa dor, né? E eu acredito que a gente tem que respeitar esse momento, a gente tem que entender esse momento. E, infelizmente, não tem cura mesmo. O máximo que a gente pode fazer, o que eu, Paula, tento fazer, é se unir, gente. Eu unir vocês e a gente compartilhar as nossas histórias, entender um pouco mais do que acontece e se entender, gente. Mas calma, sabe? Se respeitem, se entendam, não se sintam infelizes porque vocês já têm a depressão e por ter depressão você se sente mais depressivo ainda, sabe? Calma, relaxa, respira e de pouco a pouco vamos tentar nos entender, se entender, conversar, colocar essa dor no lugar dela e com fé em Deus isso vai saindo da gente de pouquinho a pouquinho, tá bom? Então é isso, se você se sente depressiva, se você já entrou em depressão e conseguiu sair dela, compartilha comigo, manda pra mim a sua história. Eu preciso muito de uma história de uma pessoa que tinha uma depressão profunda e conseguiu sair disso, cara. Porque infelizmente todas as histórias que eu venho aqui contar sobre depressão não tem um final feliz, sabe? Tipo, então manda pra mim, porque eu preciso trazer isso pro canal, vamos se unir. E é isso, tá bom? Pra você mandar sua história, é só você ir na capa do meu canal, lá vai ter envie sua história. E curta, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Um beijo.